sede do Rio de Janeiro. Bom, companheiros, bom dia. Bom, é um prazer enorme estar participando de uma mesa como essa. Na verdade, há um porquê de eu estar aqui. Bem, eu tenho sido praticamente uma colaboradora bastante permanente à direção do sindicato em relação a situações que envolvem esse tema, o tema atividade exclusiva de Estado. E isso, na verdade, foi uma coisa que acontecimentos trouxeram para mim, alguns dados, algumas informações, porque aqui todos sabem, o parlamentar que está aqui presente também sabe, nós somos uma categoria lutadora, de luta, que sempre esteve nos processos de movimento, e entre eles os processos de campanha salarial. Quer dizer, por incrível que pareça, a coisa, eu comecei a obter certas informações a partir da nossa campanha salarial do ano passado, 2008, porque para, vamos dizer assim, amparar, né, uma linha de argumento, enfim, para ter um panorama do que poderia acontecer conosco, eu sempre olho muito para fora, muito o que está ocorrendo com as demais categorias do serviço público, não apenas o que ocorre, né, umbilicalmente conosco. E aí nós temos visto certos movimentos que o governo federal vem fazendo de recomposição salarial para várias categorias. Isso é um fato, está aí colocado. Então, foram editadas algumas medidas provisórias, né? Depois tornaram-se leis. E, entre elas, uma que chamou a atenção, que foi o deslocamento de algumas categorias, carreiras, para aquilo chamado, né, o conceito de carreira exclusiva de Estado. E aí vem com todo um rol de situações, já que eu estou tratando a princípio da questão salarial, vem com todo um complemento, entre eles o advento da remuneração por subsídio. Certo? Então, categorias que deixaram de receber por vencimento e gratificações, então passaram a receber a incorporação das gratificações ao vencimento e a chamar uma rubrica só, que seria o subsídio. Pois bem, a partir daí o que chamou a atenção foi, mais adiante, o transcorrer dessas medidas, né? Um veto presidencial que, na verdade, excluiu do subsídio, né? E aí deixando claro que o que temos em mãos, enfim, o material que nós temos, sempre alia a remuneração por subsídio às carreiras exclusivas de Estado. Então, fez um veto e retirou parte de certas categorias do advento do subsídio, logo também retirando-as da conceituação de carreira exclusiva de Estado, pela lógica. Seriam essas certos agrupamentos dentro do IPEA, certos agrupamentos dentro da CVM, da SUSEP, que tiveram parcela da categoria excluída desse processo. Isso, inclusive, aconteceu sem que esses trabalhadores tivessem uma noção clara. Só apareceu, vamos dizer assim, praticamente, né, no apagar das luzes. Então, aquilo que foi acordado, que seria exatamente para todos, nas negociações, nas mesas, então, finalmente, né, não foi para todos. Houve uma exclusão de setores, especialmente setores de apoio administrativo, o setor administrativo dessas categorias e também setor de nível médio. Bom, vamos entrar depois na questão do aposentado. Eu queria aqui fazer uma pausa e agradecer ao companheiro Chico Alencar e o companheiro que estava, o Rodrigo, porque
qual é a pausa? A pausa é porque a Executiva Nacional ela fez um convite, já que o companheiro perguntou, e o aposentado? Fez um convite aos mais diversos parlamentares aqui dessa casa. Evidentemente o autor do projeto e o relator, que é o Laerte Bessa, PSC-DF. E, na verdade, é lamentável que não só o autor do projeto, Cristóvão Buarque, bem como o relator e também demais parlamentares, que houve inclusive um reforço ontem da Executiva Nacional, reconvocando todos eles, tratando do convite novamente, né? Então, porque essa plenária aqui que nós estabelecemos é exatamente para o esclarecimento, o momento do esclarecimento. A partir do momento que nós temos uma total clareza da importância do IBGE, mais de 70 anos, uma importância consolidada. Então, aqui não há a menor dúvida quanto a isso, quanto à importância do IBGE, quanto à estatura do IBGE no contexto do Estado. Há alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhuma. A ponto de... Porque tudo isso ela nos leva para um caminho. O caminho é para que esse projeto, um projeto que talvez o Chico não saiba, e provavelmente aqui vários companheiros também tenham dúvidas, esse projeto não foi encaminhado pelo Sindicato Nacional. Esse projeto foi encaminhado por setores de oposição ao Sindicato Nacional, sendo que, para ser correta e justa, tenho aqui que revelar também que houve uma aprovação de uma bandeira de luta, tá? Como vários itens que são bandeiras de luta dentro de um congresso. Então, o congresso nosso, o 8º congresso da CBGE, que aconteceu agora em abril, foi em abril de 2008, tirou vários itens como bandeiras de lutas e, entre eles, tirou o seguinte, olha, que lutar para que o IBGE seja considerado uma empresa típica de Estado. Isso aí, claro que a gente não se recorda do momento que houve isso, a votação, mas isso foi aprovado de uma maneira até meio estranha, né? Uma empresa típica de Estado, quer dizer, mas ficou assim, foi aprovado dessa forma. Agora, em que pese o chamativo dessa proposta, né? A CBGE não discutiu no seu coletivo as formas de lutar para alcançar esse objetivo, porque nós temos fóruns legítimos intermediários ao Congresso Nacional nosso, tá? Que são encontros de direção nacional, que são praticamente para criar métodos de aplicação daquilo que nós tiramos em congressos, sabe? Para que nós venhamos a discutir como é que nós vamos implementar aquilo ali. Muitas vezes, bandeiras de luta e tal, como implementar? É sempre seguido de DNs, né? É um encontro de direção nacional. Então, como se fosse um mini congresso. Então, não houve isso, não houve discussão coletiva sobre as formas de lutar para alcançar esse objetivo. E tampouco o Sindicato Nacional autorizou ninguém a fazê-lo por conta própria, a encaminhar nada por conta própria, tá? Nem tampouco autorizou nenhuma comissão para essa tarefa. Isso aí é importante destacar. Por quê? Porque me preocupou companheiros de Mato Grosso terem me colocado ontem que servidores, chefias e tal estão achando, acreditando que foi a CBGE que encaminhou. Já meio que, praticamente, enfim, colocando, se não der certo, se alguma coisa, como é que a CBGE vai... Qual é o papel da CBGE nessa história, no sentido da responsabilidade. Mas, evidentemente, a CBGE tem responsabilidade acima de tudo, mesmo com esse advento, mesmo não tendo encaminhado. Tanto é que estamos aqui o tempo todo tentando buscar as informações posteriores
a posterior, né? Quer dizer, não houve discussão na base, foi encaminhado por setor de oposição, que tampouco teve um momento de conversação com a direção do sindicato, nada. Encaminharam, segundo eles, no silêncio. Estive lá em Santa Catarina, Julinho está aqui para confirmar a maneira como foi colocadas as questões sobre esse projeto, do representante que ela esteve defendendo o projeto, né? Quer dizer, não é defendendo, enfim, debatendo em nome do projeto. O projeto foi encaminhado no silêncio. Tá? Então, isso é preocupante. E por isso que nós queremos o tempo todo que parlamentares nos auxiliem, nos ajudem, porque isso aqui está praticamente inadministrável. Porque apenas considerar que o projeto é bom, é bacana, é bonito, enfim, e nós não termos Posso passar? o que substancia realmente esse projeto, em que pode resultar efetivamente. Um método equivocado de encaminhamento, né? Quer dizer, uma confusão na base baseada neste método equivocado de encaminhamento, sem discussão anterior, muitas dúvidas na categoria. Uma categoria, como eu falei aqui, ela tem uma trajetória difícil de luta, como, sabe? Como todas as categorias lutadoras, enfim, as categorias que nunca tiveram um mérito real, o mérito do trabalho, do que nós produzimos. Agora, uma valorização do servidor, sempre houve uma dificuldade imensa. Nós somos uma categoria de greves, por isso mesmo, de greves, de enfrentamento em diversas conjunturas difíceis, todas elas. Aliás, desde a ditadura militar, primeira greve para combater uma demissão em massa que ocorreu na instituição. E depois disso, todos os governos subsequentes, com seus planos, com as suas reformas administrativas. Só que, de repente, diante desse projeto, a categoria está achando que vai ganhar igual a Receita Federal. Olha só. Que a categoria, sabe, vai ganhar um status tal que ela é como se fosse assim, dar um apagão na nossa história. Estamos inaugurando uma outra história, uma outra condição, uma condição maravilhosa. Só que é a tal história. Nós queremos aqui tirar essas dúvidas, se é isso mesmo. Bem, o projeto mesmo, aliás, para quem tiver em mãos o relatório do senador Romeu Tuma, é fundamental, sabe por quê? Porque ele coloca claramente o seguinte: olha, um projeto não é para alterar carreira, tá? É a mesma carreira essa nossa. O projeto, ele não altera dotação orçamentária, não mexe com orçamento, enfim, não tem essa história de salário maior. E, na verdade, aí você olhando do que se trata, é colocar a execução das atividades do IBGE. Então, ele lista as atividades de estatística, geografia e cartografia, tá? Colocar os servidores que executam essas atividades, estatística, geografia e cartografia, em função dessas atividades, como servidores que desenvolvem atividades exclusivas de Estado. Agora, por quê? Aí vem a justificativa. A justificativa entra naquele artigo 247 da Constituição Federal, que coloca que estabelecerá critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolvam atividades exclusivas de Estado. Então, na verdade, o projeto nada mais é do que uma tentativa de
impedir que servidores, por motivo de insuficiência de desempenho, por exemplo, venham a perder, né, a garantia especial. Que garantia é essa? A estabilidade. É isso o projeto. O projeto é esse. Tá? Então, a gente, por outro lado, tem uma questão que me parece que se alia a isso, porque isso foi objeto das nossas discussões em congresso, que é o advento da medida de governo, o encaminhamento de um projeto para a instituição do regime CLT nas instituições públicas. Isso. Tá? Que, na verdade, abriria para essa questão da CLT no serviço público. Então, de certa forma, também tem um pouco uma relação com isso, porque CLT, como seria esse CLT? Esse CLT tem estabilidade plena? Não tem? Como é isso? Aí, em relação à questão CLT, se nós formos nos ater a isso, seria bacana a gente, enfim, traçar uma linha no tempo, perceber como, na verdade, como é que funcionou essa evolução do regime jurídico seletista para os servidores, né? Como é que isso... Você vai ver que isso é um vai e vem no tempo. Tá? O primeiro documento imperial foi em 1824, tá? Já colocava uma designação do servidor público como funcionário público. E em 34, a Constituição de 34, inaugurou uma nova ordem jurídica, entendeu? E tratou de tentar promulgar um título específico destinado aos funcionários públicos. Quer dizer, uma preocupação, estabelecer como se fosse assim um regime especial para funcionário público, né, o servidor público. A Carta de 37 manteve a estrutura formal aproveitada por essa Constituição de 34, determinando a organização do Estatuto dos Funcionários Públicos. Esse estatuto só chegou em 1939. Seria o primeiro estatuto dos funcionários públicos civis da União. Só que, a partir de 39, já tinha o estatuto, né, dos funcionários públicos civis da União. Na verdade, começou a proliferar também em paralelo, junto, o regime trabalhista para empregados do setor público, quer dizer, então, a CLT, em paralelo ao estatutário, ao regime estatutário. Mas nenhuma regulamentação quanto a isso, simplesmente admissão nessa modalidade. A partir de 67, né, a Constituição Federal facultou a administração a admitir servidores pelo regime CLT. Quer dizer, então aquilo que estava meio dançado, aí efetivou, né, a facultar a administração a admitir servidores pela CLT, ao lado daqueles estatutários. A Constituição Federal de 88, aí sim que veio com regime jurídico único, né, para todos, estatutário, né, para todo servidor da administração, direta, autárquica e fundacional. Aí o que acontece? Mais à frente, o regime jurídico único, ele é implodido, vigorou entre 88 e 98. Por isso que eu digo, a gente gostaria dos parlamentares estarem amparando essa trajetória, porque são muitas alterações, né, e muitas leis que vão e vêm, é complicado para nós. Bom, então, até 98, quando sobreveio a emenda constitucional número 19, que é citada aqui no
projeto do Cristóvão Buarque, tá? Que desobrigou a adoção do regime estatutário como único e legítimo para os entes da administração direta autárquica fundacional. Isto é possível, passou a ser possível os dois regimes. Sendo que, ainda tem uma vírgula aqui, porque essa modalidade CLT, na verdade, é um híbrido, porque é a CLT como nós conhecemos, né? E também, mas por outro lado, ela é submetida em vários ordenamentos à administração pública. Então, fica aquela coisa meio híbrida, não é verdadeiramente o CLT como tem na iniciativa privada. Mas está aí colocado. Acredito eu que esse projeto, ele gira em função dessas questões, sabe? Dessas questões. Mais adiante, o que nós temos aqui, que nós temos nos baseado nas nossas leituras e tal, é exatamente saber até que ponto aquilo chamado atividade exclusiva de Estado, que na verdade é uma conceituação mais genérica, porque carreira é outra história. Carreira ela é estipulada pelos cargos, enfim, ela tem toda uma maneira de organização. Então, atividade exclusiva de Estado, campo genérico. Então, um campo mais específico é como é que se dão as carreiras, a organização delas, enfim. Então, se aquilo chamado atividade exclusiva de Estado, efetivamente, já que é apenas o Chico que está aqui, nós gostaríamos de obter esse tipo de informação. Ela na verdade, ela blinda realmente, tá? Em relação ao problema da estabilidade. Porque já que o projeto é em função disso, não é em função de status e não sei mais o que, de grandiosidade em relação ao IBGE. Mas, na verdade, seria mais em função disso. Objetivamente, é isso, tá? Se blinda ou não blinda, porque há uma polêmica aí colocada. Uma polêmica que diz que as realmente blindadas são aquelas carreiras exclusivas de Estado. Simplesmente atividade exclusiva de Estado não teria-se essa condição. Por quê? Porque foram tantas no período 2000, mais ou menos, que correram para o governo para querer ser caracterizadas ou incluídas no rol das atividades exclusivas de Estado, que ficou uma coisa desse tamanho. E o governo chegou, segundo nos consta, vetou, tá, a blindagem das atividades exclusivas de Estado, porque isso descaracterizaria exatamente aquilo que seria objeto da medida, né, que seria a separação e a divisão. Esses aqui estão blindados, esses aqui não. Se tem um grupo enorme, então todos são blindados. Compreende? Então é isso. E por outro lado, aqui terminando, né, um determinado efeito, que aí seria a transposição da questão da atividade exclusiva de Estado para a carreira exclusiva de Estado, porque nós também descobrimos que, por exemplo, os servidores do Judiciário e os servidores do Ministério Público da União, duas categorias que pleitearam exatamente a mesma coisa, né? Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário executam atividades exclusivas de Estado. O que aconteceu? Passado o momento do Parlamento, foi para a Casa Civil, para a Presidência da República, o Presidente da República editou em 2006 duas mensagens presidenciais encaminhadas ao Presidente do Senado, vetando esse projeto. Por quê? Porque ele o governo vincula, o Presidente da República vinculou o conceito de atividade exclusiva de Estado com carreira exclusiva de Estado, o cargo efetivamente ocupado. Então, ele coloca aqui que, como na verdade o conjunto dos servidores lá do Judiciário também pertence ao administrativo do Judiciário, e como o administrativo do Judiciário é comum
a todo serviço público, então, praticamente, eu não tenho que dizer, só vou aqui me ater àquilo que é atividade finalística do judiciário. Os demais estão fora, e fez o corte. Então, a pergunta é, mais à frente, esse projeto, ele vai parar nas mãos do presidente da República e da Casa Civil, e, em parando, a tendência é repetir o que aconteceu com o Judiciário, com o Ministério Público da União. Então, eu aqui já encerro até, porque eu não só fiz as minhas falas, como também já fiz as perguntas, para mim, essenciais, para nós entendermos, né, o real peso desse projeto. Obrigada. Obrigado, Graciela. O objetivo realmente é esse, né, Graciela? De nós, se nós não tivéssemos aqui o contraditório, certamente nós não estaríamos chamando isso aqui de debate, né? E, então, nesse sentido, é importante, né, as posições colocadas aqui, e vamos, ao longo do decorrer dessa atividade, tentar ir montando todo esse mosaico aí, né, de possibilidades que nós temos com a aprovação ou não desse projeto que está na casa. Então, nós vamos abrir agora para uma primeira sessão de 5 intervenções, de 3 minutos cada intervenção, colocando aos debatedores ou perguntas, ou uma intervenção direta mesmo de 3 minutos que alguém queira fazer. Então, está aberta a inscrição, para a gente estabelecer aqui a dinâmica que nós tínhamos proposto no começo. Me permitam só uma sugestão, aproveitando que vocês estão aqui, seria, não sei se conseguiram já uma conversa com o relator Laerte Bessa, e conversar para ver o que ele está, como é que ele está encaminhando o projeto, e sempre é uma certa tradição fazer uma audiência pública exclusiva, específica, sobre o projeto de lei. Os relatores democratas, em geral, aceitam. Talvez seja um caminho para elucidar as dúvidas aí que a Graciela colocou. Bom, infelizmente, eu já vou ter que ir para outras. Até já. Bom trabalho. Te agradeço, então, ao deputado Chico Alencar, né, pela sua presença. E esse plenário certamente irá acatar essa indicação, que é sempre proveitosa, como foi no Senado, né, que nós conseguimos colocar a nossa posição, né, da entidade, que defende o projeto somente se ele for para todos os trabalhadores, como colocou o Geraldinho. Se não excluir nenhum trabalhador do IBGE, seja aposentado ou seja da ativa, nós continuaremos na defesa do projeto. Em havendo qualquer possibilidade dessa mudança, e dos questionamentos que foram colocados para a Graciela, certamente essa categoria saberá reagir e terá de ir realmente à luta, mas com os esclarecimentos todos que a gente tem feito. Então, está aberto aqui 3 minutos para intervenções ou perguntas aos companheiros que fizeram as suas exposições, ao Rodrigo e à Graciela. Então, aí está aberto para o plenário, para quem quiser fazer alguma intervenção. Companheiro Júlio e Teotônio. Depois, primeiro Teotônio, que se escreveu aqui, que é o companheiro do grupo da Digel Bahia, depois Julinho, depois Marlene e agora Paulo. Então nós já só temos mais uma inscrição para o primeiro bloco. O Paulo Lindsay, que é do núcleo da Canaval. Por favor, Teotônio. Teotônio, é preciso que use o microfone e se apresente para os registros, porque isso está sendo todo gravado, tá ok? Obrigado. Eu sou Teotônio Dourado, do núcleo de Digel Bahia. Eu queria fazer uma pergunta à companheira Graciela. É o seguinte, que no seu elenco aí de São Paulo, geografia, cartografia e tal, e não foi citado o GRN, onde a gente foi embutido aí em geografia e tal. Queria saber onde a gente vai ser contemplado aí, por favor.
A gente vai esperar 5 intervenções ou 5 perguntas e depois os companheiros respondem, tá ok? Próximo, então, é o companheiro Julinho, de Santa Catarina. Boa tarde, bom dia a todos. O nosso núcleo lá de Santa Catarina, nós tiramos algumas atividades centrais para nós, que seria conhecer o projeto e participar de toda a discussão, inclusive envolvendo o maior número da base dos trabalhadores. Elegemos 17 companheiros para ir ao Congresso Democrático sobre o IBGE, para participar dos debates, das mesas redondas, para que a gente pudesse ter mais elementos para saber o que estava acontecendo. O Congresso Democrático, pela nossa avaliação, ao não estar presente setores que defendiam o projeto, faltou para nós termos uma posição mais clara sobre isso aí. Então, o núcleo decidiu convocar um debate na base em Santa Catarina, convocando a Executiva Nacional, convocando a Comissão Nacional dos Trabalhadores do IBGE, que defende esse projeto, e convidamos também a Coordenação Nacional de Luta. Lá estiveram o companheiro Paulo Dil, representando a Executiva Nacional, tiveram um grupo de 5 companheiros representando a Comissão Nacional, que defendem o projeto, e tivemos também o companheiro Paulo Varela, representando a Conlutas Nacional. Nesse debate, e aí tiveram várias posições, a Graciela citou uma, que foi uma parte do debate, o debate é um todo, é um coletivo, certo? Só que na avaliação, nós fizemos uma assembleia na segunda-feira, onde nós fizemos uma avaliação que nós vimos que o debate ele foi chamado para esclarecer sobre o projeto 6.127. E na avaliação da nossa categoria, o debate que nós realizamos lá foi pouco esclarecedor em relação ao projeto de lei 6.127, pois o debate girou em torno do que poderia acontecer após a aprovação do projeto e não sobre o projeto de lei em si. A Comissão Nacional que apoia o projeto de lei não esclareceu sua proposta para a nossa categoria presente na Assembleia, onde, após panfletarem seu jornal nos locais de trabalho durante o dia, no debate se limitaram a questionar a Executiva Nacional sobre o não apoio ao movimento do intermediário e ao movimento de recusa, exigindo que a Executiva Nacional não atrapalhasse a votação do projeto de lei. Isso aqui é a avaliação dos trabalhadores sobre o debate que nós realizamos lá. Independente dessa avaliação, os companheiros analisaram que há 2 discussões. Que este projeto não versa sobre ganhos econômicos, certo? E que, portanto, ao não ter essa conjuntura, essa acoplagem, por mais que se diga que se for votado esse projeto lá na frente alguém pode ser prejudicado, esse projeto ele não tem essa dinâmica de dizer o que tem depois. Porque se pode prejudicar, se tem alguém que argumenta que pode prejudicar, tem gente que argumenta que pode favorecer. É tudo conjunturas, é tudo, a gente não sabe o que vai acontecer a posterior. Então, portanto, os trabalhadores do IBGE do Estado de Santa Catarina, independente do pouco esclarecimento que tiveram do projeto, tentando concluir, do pouco conhecimento que tiveram do projeto, tiraram nas suas avaliações que a nossa posição, neste momento, é de apoiar esse projeto. Porque ele não versa sobre ganhos econômicos, certo? E que também essa posição no Estado de Santa Catarina, ela em momento nenhum está fechada daqui para frente. Neste momento, pelas condições que nós temos, pelas avaliações que foram feitas e pelas informações que foram passadas, nesse momento os trabalhadores do IBGE vão apoiar este projeto. Mas estamos abertos ao debate e ao diálogo, se tiver algo esclarecedor que mostre efetivamente que esse projeto seja nocivo à classe trabalhadora e ao IBGE, o Núcleo de Santa Catarina fará novamente o seu debate e tomará a decisão. Mas nesse momento, sobre essa realidade presente, o nosso núcleo tirou a aprovação. Dentro de um processo democrático, participaram do debate 35 companheiros nesse debate e ele foi transmitido ao vivo
via internet, onde 48 companheiros assistiram o processo de debate. Então é isso aqui que eu gostaria de passar para vocês aqui. Ok, Júlio, obrigado. Próxima companheira, Marlene, da Executiva do Núcleo do Maranhão. Bom dia, companheirada. Versando sobre esse projeto já, era, para resumir, não entrar em muitos questionamentos a respeito do Congresso Democrático, o que a gente tem que falar é o seguinte: o projeto como ele está e como saiu do Senado, que era e está na Câmara hoje, na Comissão de Trabalho e na Comissão da Constituição e Justiça, para ser debatido, ele carece de avaliação e debate de todos os trabalhadores. Na Assembleia que nós fizemos no Maranhão para eleger o delegado para vir para cá, nós debatemos bastante o que seria a posição dos trabalhadores. E aquela posição que nós tiramos em Assembleia foi que nós apoiamos a posição que foi tirada pela Executiva Nacional e pelo Congresso Democrático, que é, nós estamos lutando, defendendo o projeto como ele está. Se for essa a intenção de sair da Câmara, passar pela Casa Civil e sair de lá redondinho, tal como ele está. Mas se for ao contrário, com um processo de exclusão de trabalhadores, de exclusão de parte desses trabalhadores, de exclusão de aposentados, nós não iremos de maneira nenhuma aceitar. Por isso que a gente está aqui hoje, por isso que nós estamos desde a semana passada convocando e convidando todos os parlamentares, inclusive das duas comissões, para se fazerem presente aqui. É lamentável que não estejam, porque o autor do projeto, que é o senador Cristóvão, foi convidado a vários debates, inclusive na Avenida Chile, e não compareceu nenhum. Foi convocado para vir para cá hoje, disse uma resposta há 15 dias atrás que não viria. Mesmo assim, nós estivemos lá no gabinete explicando a importância dele estar aqui hoje, justamente por ser autor do projeto. Estivemos lá no gabinete do Romeu Tuma, que foi o relator que copiou o parecer do advogado que os companheiros da Avenida Chile contrataram para estar aqui hoje. Convocamos as mesas, a direção das mesas, tanto da CCJ, da Comissão do Trabalho, para estar aqui hoje. Porque, gente, aqui só tem dúvidas. Só tem dúvidas. Então, o que é que nós queremos fazer? Antes que esse projeto entre em votação, que tiramos todas as dúvidas que ele tenha. Porque se for uma blindagem para o IBGE, sinceramente vai ser um projeto muito bom. Por quê? Deixará de ter terceirizados, temporários, consultores. É essa, para mim, na minha avaliação, a maior vantagem desse projeto. Porque ele virá ter concurso público, para que todas as atividades do IBGE sejam desenvolvidas por trabalhadores concursados pelo regime jurídico único. É essa a maior vantagem desse projeto. Mas se ele sair lá da Casa Civil já com esse redondinho, desse jeito que está, como ele está hoje. Mas se for para excluir qualquer parte da categoria, na direção do sindicato, como a coordenação do Núcleo Maranhão, com certeza não vai dar apoio a esse projeto. Só vai se for num todo. Obrigado. Próximo companheiro Paulinho C, do Núcleo da Canabarro. Bom dia. Eu estou, como a Marlene falou aqui, eu tenho várias preocupações, né? Inclusive a Canabarro, nós chamamos um debate sobre a carreira típica de Estado, e aí nós chamamos os propositores desse projeto, né, que seria o pessoal lá de Lucas e o pessoal da Chile. Infelizmente eles não compareceram, né? A gente queria tirar nossas dúvidas, né? Mas a preocupação que eu tenho é que queria saber quais de vocês, nas suas bases, fizeram alguma assembleia que realmente legitimou esse processo. Tá? Então, é um projeto que não passou nem pela base de quem criou. Não teve assembleia em Lucas, não teve assembleia na Chile, que legitimou esse processo. O processo, ele é claro e transparente. A gente está falando aí do planejamento estratégico do IBGE que está sendo empurrado goela abaixo da gente. E esse projeto é isso. Ele está sendo empurrado goela abaixo da gente porque nós temos várias dúvidas. Essas dúvidas não são sanadas
deveriam estar aqui presentes. Essa comissão que é nacional, que ela nunca vai nos lugares que tem que ir, porque ela só vai onde ela sabe que ela vai ser bem acolhida. Porque onde ela vai ser realmente debatida, vai ser colocada em xeque, ela não comparece. O que eles alegaram para a gente na Canabarro? Eles alegaram que eles não iriam na Canabarro discutir se nós éramos de oposição. Eu falei, nós não somos oposição, nós não somos oposição nenhuma. Nós somos simplesmente pessoas que não estão esclarecidas e queremos que vocês esclarecessem. Porque eu, companheiro, eu sou coordenador de um núcleo, que eu não seria maluco de ir contra uma situação que seria beneficiar todos os trabalhadores do IBGE. Se é uma coisa que vai beneficiar todo mundo, eu estaria dentro com certeza, porque uma coisa que a gente deixa bem clara, a Canabarro, nós da Canabarro fomos eleitos para ser defensores dos direitos do trabalhador, nós não defendemos corrente política nenhuma dentro do sindicato, nem de oposição, nem de situação nenhuma. Eu defendo o direito do trabalhador. Tá? Então, por isso, eu não estou aqui para falar se o projeto é ruim ou o projeto é bom. Eu quero esclarecer, até porque uma coisa que a gente botar na nossa cabeça, nós estamos aí com uma grande parte da nossa carreira para aposentar, e a gente tem visto aqui no projeto de carreira de tipo de Estado, o aposentado que for, depois que a carreira for implementada, ele não vai ser como foi antes. Então nós temos aí, daqui a 3 anos, 70% da nossa carreira está aposentada. Esse projeto não é uma coisa que vai sair do dia para a noite, não. O governo e o IBGE podem simplesmente falar, deixa essa galera aposentar toda, tem os novos, a gente vai fazer até o trabalho que eles querem, eles não estão fazendo um julgamento dentro da casa. Aposenta essa galera aí na carreira que está, e agora a gente cria aqui uma elite